pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. As convidadas de hoje são a Luara e a Gabi. O tema de hoje é educação física. O pessoal pediu bastante aqui no canal, mas já faz muito tempo. E eu acabei esquecendo, desculpa aí, galera. Me envolvi com outros temas aí nas conversas e finalmente estamos aqui com um vídeo de educação física. Luara e Gabi, muito obrigado por toparem participar do episódio hoje, compartilharem um pouco das experiências de vocês. Se vocês puderem se apresentar um pouquinho para a galera, por favor. A gente que agradece, primeiramente. Eu sou a Luara, tô com 22 anos, a gente se formou... Vou falar de mim, depois a Gabi fala dela. Tô formada há 3 já, formei em 2019. E aí, depois disso, a conversa, a gente conversa aqui depois, que tem bastante coisa para falar. Mas não segui a profissão, então já adianto aqui. E acho que é isso, não sei. Show. Obrigada pelo convite. Meu nome é Gabi, eu tenho 25 anos também. Eu e a Lu, a gente estudou junto, né? Éramos duplinha na faculdade, então por isso que a gente tá junto aqui também. Eu fiz a licenciatura e bacharel também em educação física, mas como a Lu disse, depois a gente se aprofunda nisso. Atualmente eu moro na Holanda, mas é provisório. E é isso. Gente, eu errei minha idade, por acaso? Eu nem percebi. Você falou quanto? Ai, que louco. Você falou 25, eu achei estranho. Será que eu falei 22? Eu tô perdida no tempo. Tem 25, se eu falei muita atenção nessa parte. Tá, enfim, se eu errei. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta muito importante pra vocês. Eu acho que eu travei um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, galera, tem uns técnicos aqui, tá? Tá, show. Vamos lá, deixa eu entender. A Luara falou que não seguiu na carreira e a Gabi tá na Holanda. Como que foi, tipo, o início disso tudo? Tipo, até vocês chegarem, não quero fazer, eu vou para a Holanda. Como que foi escolher educação física? O que brilhou o olho de vocês? Vocês tinham dúvida em outros cursos? Ou foi, sei lá, vai isso daí? Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso com a ADM, por exemplo. Que, tipo, como que foi? Olha, não foi nada, da minha parte não foi nada que eu tive certeza a vida toda. Foi meio, só vou. Eu sempre pensei em veterinária, então não tem nada a ver, por gostar muito de animal, dessa parte. Nada a ver. Aí, sempre gostei muito de esporte também. Eu tô desde os 7 anos nessa academia que eu frequento. Tô fazendo aniversário com a academia, inclusive. Sempre gostei muito de exercitar, fazer exercício, enfim. Aí meu irmão, tem 4 anos mais velho que eu, falou que ia, a segunda faculdade já, ele ia prestar educação física. Eu falei, vou prestar. Passei em veterinária e em educação física e optei pela educação física, porque eu só fui e depois de formada já é pra falar agora ou a gente continua depois? Vamos aos poucos. Senão a galera já vai pegar isso. Porque senão eu vou fazer uma vídeo aí, galera, tem muita coisa boa. Mas pra entrar foi assim. Não é aquela coisa não, tipo, sempre sonhei com isso. Eu só realmente fui na onda do meu irmão, basicamente. Eu fui bailarina. Desculpa, Gabi. Não. Tô com Não, tudo bem. Não, simplesmente não. Uma coisa assim de uma hora pra outra. Caraca. Bom, eu fui bailarina por 15 anos e aí, por conta disso, eu achava que eu queria ser professora de balé na época, então eu falei, eu vou fazer educação física para ser professora de balé. E eu entrei na educação física por causa disso, né? Mas eu lembro que os nossos professores falavam que dificilmente, quando a gente entra na educação física, a gente sai querendo a mesma coisa que a gente queria no começo. E eu vi muitas pessoas tendo essa mesma realidade, comigo foi o mesmo. Acredito que a Lu também teve uma visão assim. Maioria. Mas por quê? O que muda no meio do caminho? Eu acho que a faculdade, assim, a universidade, ela te apresenta muitas possibilidades, né? Na verdade,
é muita coisa. Na verdade, depois que a gente se forma, a gente encontra, no meu caso, encontrei mais possibilidades ainda que a faculdade não tinha me apresentado. Eu acredito que a Lu também. Vai ficando cada vez mais difícil saber para onde ir, basicamente. Então, a gente tem, graças a Deus, assim, contato com muita coisa dentro da universidade. Então, com muitos outros cursos que abrem mais possibilidades para gente. E a própria Faculdade de Educação Física apresenta, né, essas vivências pra gente. Então, abre nossos olhos. Matéria, muita coisa prática. Então, você vivencia de tudo, vai criando um gostinho um pouquinho por aquilo, um pouquinho por aquilo. Aí, quando você vê, você já quer tudo. Exatamente. E como que foi, tipo, o comecinho na faculdade? Porque, tipo, imagino que você... Imagino não, né? Vocês entraram com expectativas totalmente diferentes. A Gabi tinha algo muito certo do que ela queria e a Luara tava, tipo, querendo descobrir. Então, como que foi esse comecinho? Sair, por exemplo, do colegial, que é uma rotina totalmente diferente... Agora falhou um pouquinho. Pra faculdade. Estão me ouvindo? Daniel, falhou um pouquinho aqui pra mim. Tá, eu vou repetir. Só repete o que você falou por último. Por favor. Boa. Sim. Tipo, como que foi esse comecinho de faculdade de vocês? Das expectativas? Porque a Gabi já sabia, né? O que ela queria e a Luara tava totalmente descobrindo o que era educação física. Então, como que foi, entrar na universidade e ver se... Porra, mano, é muita coisa que acontece. Desde festa, de criar sua rotina, de criar disciplina. Como que foi esse início pra vocês? Aproveitamos bastante. Pode começar, Gabi. Não, então, é até bonitinho falar do início da faculdade, porque eu acho que falar do início da faculdade, falar do início da nossa amizade, né, como tudo começou também, e eu acho assim, eu e a Lu, a gente era duplinha em sala de aula e era duplinha fora da sala de aula também, então a gente estava em festa, a gente fazia churrasco, a gente estudava junto, então assim, os professores já conheciam a gente, então assim, era uma coisa rotineira. E eu acho que tudo isso que a gente vive dentro e fora contribui de alguma forma para o nosso crescimento, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte da vida universitária, né? E eu acho que, se puder, tem que ser vivido mesmo. Mas, assim, falando dentro da sala de aula, eu acho que já começa com aquele empurrão de maturidade, né, que os professores dão logo que a gente entra, né, no primeiro ano, assim, é um susto. É um choque de realidade, né? E eles, assim, com todo respeito do mundo, mas eles não têm dó da gente, não, sabe? Eu acho que isso em todos os cursos, mas eu lembro especificamente, não lembro se foi no primeiro ou no segundo ano, que eu e a Luara, a gente tomou um 0 num trabalho de atletismo que a gente fez. Porque a gente não colocou a fonte do trabalho. É uma coisa óbvia na vida universitária. Eu não lembrava disso. Mas eu não lembrava, né? Mas eu lembro. E é uma coisa óbvia, mas a gente esqueceu totalmente. E o professor é 0. Vocês refaçam, se vocês quiserem, mas é 0. Então, tipo assim... aquele tabu também, né? Que educação física a gente só joga bola, né? Esse é um ponto que eu ia comentar. O pessoal tem muito um preconceito, assim, com a educação física. Então, acha que é uma faculdade, assim, por fora, quem vê, fala, é uma faculdade fácil, fica jogando bola, isso e aquilo. E, cara, é um trabalho atrás do outro. Eu e a Gabi sofria. A gente era bem dedicado, a gente nunca relaxou nesse sentido. E o pessoal nem tanto, né? Eles davam mais, eles eram um pouquinho mais... Tanto que no começo da faculdade, eu não lembro, Gabi, a gente começou com quantas pessoas na sala? Umas 40? Umas 50, acho. Umas 50 pessoas e no último ano a gente estava em 10 e 5 pessoas na sala. Assim. Caraca, desiste muito. É uma faculdade umas difícil. 15, né? Umas 15, É uma faculdade difícil. É que eu digo porque acabou separando o bacharel da licenciatura. Da licenciatura, Aí tinha época que, por exemplo, eu fazia aula com tipo, mais 5 pessoas. Então, do começo pro final, cara, é muita coisa. Então, a gente tomou muito na cara no começo. Os professores
Tanto que no começo tinha uns que a gente falava, caraca, que professor é esse? E no final a gente estava amando eles. Hoje a gente morre de saudade, mas eles pegavam no pé. E assim, fizeram muito bem, porque só assim pra gente amadurecer e levar as coisas do jeito que a gente levou. Porque faculdade... Vocês chegaram a fazer cursinho? Não. Desculpa, eu fiz. Não. Eu fiz 6 meses de cursinho. É que eu acho que essa talvez seja, pra quem fez, ou até professor de terceiro colegial, acho que esse é o maior choque. Porque a galera do terceiro colegial, os professores e colegial cursinho, né? Eles são alto astral lá, eles querem que você aprenda, eles pegam na sua mão e falam assim, olha, o mundo é assim, vem cá fazer essa conta aqui. E na faculdade, tipo, te vira aí. Se não quiser vir, então vem. Exatamente. Os nossos foram. E eu acho que a questão da educação física, eu acho que como nas outras áreas da saúde, né? Que a educação física entrou na área da saúde é recente, assim, tem uns... Sei nem se tem 10 anos isso, que entrou nessa classificação. Era parte de sociais, acho. Tipo, sociais não, era humanas. Poxa. Eu acho que era humanas, assim, alguma coisa de humanas. Tô perdida. Então, é meio recente, assim, essa coisa de entrar na área de saúde. Mas, enfim, eu ia falar que por ser uma das áreas da saúde, a gente tem muita coisa teórica, né? Provas e trabalhos teóricos, mas a gente tem muita coisa prática. Então, tipo assim, muito trabalho prático, muita prova prática. Eu lembro, assim, que o meu pior ano, que foi um ano, assim, que eu surtei de chorar, de sair gritando no corredor, assim, foi uma loucura. Foi o terceiro ano, que era um ano, assim, pra mim, eu lembro nitidamente, assim, que a gente tinha uma carga de trabalhos práticos, a gente tinha, tipo, ginástica, né, tipo, lembra? Essa época de ginástica, de dança. A gente tinha uma carga, assim, de trabalhos práticos e... Não, era noturno. Caraca. Fez noturno. E por sinal, assim, só para adiantar, a nossa turma foi a última do período noturno, porque tava bem escasso, assim, a demanda, né, Gabi? Então, eu não sei como tá agora, na verdade. Na PUC, na PUC, a gente é formada pela PUC. Hoje eu acho que só tá o período da manhã. Caraca, a gente então, foi a última. Meio, tipo, um período só e coisa pra caramba pra fazer. A gente vivia na faculdade, a gente ia tarde, ligação todo dia, porque senão não dava conta. Isso porque a gente era dedicada. Pra pegar os trabalhos, né? Na hora da aula, eu nem tanto, Gabi é mais exemplo que eu. Eu já dava umas perdidas. Pouco louco, bodega. Não, saía comer um lanchinho, não voltava nunca mais. Não, mas é o que eu falo, eu acho que assim, apesar das loucuras que a gente viveu, eu falo que, tipo, eu sou muito grata, porque eu acho que a gente viveu 100% da universidade, do que a faculdade proporciona, de festa, churrascos, estudo, a gente, assim, sofria, né, acordava daquele jeito, passava o dia na faculdade, ia pra festa, virava, e era um looping, mas a gente viveu de tudo um pouco, assim, e eu acho que isso é muito importante. Não, com certeza, eu assino embaixo, bem intenso. Eu sou fã de quem vai pra faculdade, estuda e vai pra festa, que vai mais pra festa do que estuda, na real, porque eu acho que é mais importante, dependendo. Mas vocês comentaram que, tipo, a galera acha que o curso é meio oba-oba nessa parte. É só jogar bola, mas vocês falaram que é uma mescla muito, tipo, bem grande, uma mescla bem grande entre prático e teórico. Como que é feita essa divisão? Tipo, o que vocês têm do teórico e como que isso é complementado com prática? Até se vocês quiserem, talvez, aprofundar isso falando de um pouco como que é a grade, sabe, do curso. Eu, pelo menos, achava... Sim, a minha educação física que eu tenho é da escola. Então, a galera acha que é isso, né? Bem com certeza não é. Não. Assim, a gente... Tanto é que as teóricas, a gente às vezes até mistura com pedagogia e algumas aulas da galera de humanas, né? Então, a gente ia muito lá pro prédio da galera de pedagogia, ciências sociais. Do padre? Mas essa todo mundo tem, né? Como é que eram as disciplinas da PUC? Com o padre era antropologia. Mas essa eu acho que a PUC toda tem, né?
Mas a gente tinha, tipo, umas didáticas, assim, didática 1, 2, 3, que é realmente questão da relação professor e aluno, que eu acho que aluno não chegou a ter, porque é uma matéria para licenciatura. A gente tinha algumas, a gente teve períodos que não bateu. Que eram divididos, assim. Porque na minha época ainda eu consegui fazer a licenciatura e bacharel, eu fiz 3 anos e meio só de licenciatura e mais 1 ano e meio eu fiz para pegar o diploma de bacharel. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia você precisa fazer 4 anos de licenciatura e depois 4 anos de bacharel, se você quiser pegar os 2 diplomas. E lá antigamente assim, né, eu acho que 1 ou 2 anos antes da gente começar a faculdade, era na mesma faculdade, então na mesma você conseguia tirar licenciatura e bacharel. Aí foi mudando aos pouquinhos isso, mas por conta dessa especificidade dos dois, né? Para conseguir abranger mais. Uhum. Qual que é a diferença curricular dos dois, mais ou menos? Você quer falar um pouquinho? Eu tô tentando lembrar. Não, eu acho que não precisa entrar tanto no detalhe, porque obviamente isso até vai mudando, mas até, por exemplo, eu lembro que quando eu tava na época de prestar vestibular, tinha a parte de licenciatura também para os cursos que eu via. Isso. E uma vez me falaram resumidamente, a licenciatura é para dar aula, mas na prática ali, no dia a dia, qual que é a diferença, sabe? Do que vai ser estudado ou não? Basicamente, um seria para dar aula, não? Na escola, e outro, sei lá, em clube, academia. O bacharel vai mais nesse sentido, assim, de esporte. Não dentro da sala. Ele é mais saúde, assim, ele é mais técnico. Ele tem mais vertente, assim, né? O bacharel tem mais lugar para ele ocupa mais. Mas, assim, em relação a disciplinas mesmo, os 2 primeiros anos foram os que a gente fez mais juntas, assim, que era... A gente tinha disciplinas mais, assim, de esportes, dança, ginástica, coisas gerais da educação física, que vamos supor, a gente tinha, por exemplo, futebol, que tanto a galera de bacharel podia usufruir, quanto a galera de licenciatura. Então, a gente trabalhava tanto a parte técnica, né, do cara ou da menina que quer ser, né, técnico de futebol, quanto para ser professor em escola. Então, dava para mesclar ainda. Vôlei, natação, tudo tinha essa parte inicial com a questão teórica, né? Mas a questão teórica é extensa. Acho que foi desde o que é educação física, que a gente achava assim, né? Aquele conteúdo que a gente fica um pouco entediante, até a parte de gestão, que é muito importante, né? Que tem várias áreas que muita gente acha interessante, né? Inclusive, era algo que eu assim, colocava um pontinho ali, porque para mim seria algo que eu gostaria de seguir, sabe? Então, com gestão em academia. Então, tem bastante coisa. Eu acho que também... Desculpa, pode falar. Não, pode. Não, só complementar o que a Laura falou. Essa parte de gestão é gestão, né, que você falou? É do bacharel, né, Gabi? É tipo bastidores da educação física. Então, vocês têm uma parte mais de... Como se fosse uma administração do Sim, seu total, trabalho, mas foi bem no final, né? Então, é algo mais de encerramento, assim. No começo não teve nada disso, né, Gabi? Não. É só para bacharel mesmo. Pro bacharel foi no final, inclusive. Essa matéria de gestão, na verdade, é uma coisa que ela ficou muito grudada, assim. Eu acho que até a Lu deve ter isso. Quando você vai na academia, porque a gente estuda, vamos supor, a segurança dos equipamentos da academia, tipo, a parte da arquitetura e da disposição dos equipamentos. A gente estuda a administração em si, porque planta, a planta da academia. Então, tinha trabalho que a gente tinha que fazer a planta da academia, entendeu? Umas coisas assim. Você tinha que posicionar os equipamentos de uma maneira que, pela legislação, seria a forma segura do equipamento estar posicionado. Então, coisas assim, sabe? E para você ser... Na época, né, eu já trabalhei, por exemplo, na Smart Fit. Eu lembro que para você ser líder da Smart Fit ou gerente da Smart Fit, você tinha que
se eu não me engano, você tinha que ser formado em educação física, e se você não fosse formado em educação física, teria que ter um professor responsável pela parte técnica, né? Então, que fosse se responsabilizar por essa parte técnica. Então, eu acho que um PS também, uma observação que a gente teve, acho que durante, assim, metade da faculdade para frente, que acho que foi uma percepção de todo mundo, foi, tipo, a importância dos estágios durante a faculdade. Então, a gente via que a gente aprendia muito mais com a prática fora da faculdade do que nela em si, sabe? Então, sempre vai precisar de mais, até quando acaba. Então, por exemplo, na matéria, eu lembro que na matéria de musculação, que na teoria era o que todo mundo já tinha uma vivência, uma proximidade ali, foi uma das piores. Foi. Tipo assim, eu anos numa academia, foi uma das piores matérias para mim, assim, questão de nota, em questão de conteúdo. Cara, a gente ficava chocada. E aí a gente falava, sempre saía da aula e falava, nossa, a gente, tipo, tem coisa que a gente aprende mais fora, com a vivência, do que lá dentro, sabe? Então é uma observação. Mas você diz isso pela limitação da aula. É isso? Como explicar, Gabi, essa sensação? Não, eu acho que o teórico nunca vai passar pra gente de verdade. É aquilo que eu escuto muita galera não sei se a galera de administração vai me xingar, talvez, não sei. Mas eu já escutei muito de uma galera que fez administração, por exemplo, que você não aprende nada na faculdade, que você aprende na empresa, que você aprende trabalhando. Entendeu? Eu já escutei muito isso. E a educação física, não que você não aprende nada, você aprende muita coisa, mas assim, é realmente na prática. Então, inclusive, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria pra gente valorizar mais os estágios, porque eram oportunidades, assim, incríveis. A gente reclamava, mas era ali o momento de você aprender e... E a partir de que ano que vocês tinham que fazer? O primeiro já, não? Desde o primeiro já era obrigatório estágio? Não, acho que era a partir do terceiro, amiga. Eu acho que era a partir do terceiro. Não, terceiro. Segundo, terceiro, acho. Alguma coisa. Não teve paz, não teve um descanso. Mas também quando veio, assim, eu acho que foi mais pra metade do curso, mas quando veio, era tipo assim, muito estágio, mas muito estágio. Tem muita atividade complementar também, né? Tem bastante coisa pra cumprir, bastante também tinha. É que a atividade complementar eu acho que é mais padrão na PUC, né? Falando da PUC, mas eu acho que nas universidades em geral, assim, tem essa questão da atividade complementar. Mas de estágio, nossa, era uma coisa, assim, surreal, que deixava a gente louco, porque era emendar, assim, era sair do trabalho, ir pro estágio, ir pra faculdade, enfim, ir emendando. Eu tenho. Caraca. Mas você trabalhava em paralelo à faculdade, é isso? Eu trabalhei desde que eu comecei a faculdade. A Gabi, eu não, mas a maioria do pessoal trabalhava e fazia faculdade, tanto que era uma das pautas, assim, que todo mundo falava, tipo, era muito trabalho que passava, era muito trabalho. O pessoal falava, eu não tenho tempo, quando que eu vou fazer isso? Então a maioria não fazia. Então quando eu falei eu e a Gabi, que a gente era dedicada nesse sentido, que realmente a Gabi criava um tempo ali na rotina dela que a gente conseguia, mas a maioria não dava conta. Tanto que aconteceu isso de, no final do curso, já não ter nem metade das pessoas que estavam no início, entendeu? Entendi. Eu acho também a parte prática, né, amiga? Que tinha que ir mais cedo pra PUC, às vezes para ensaiar alguma coisa ou para montar alguma coisa. Sempre, dança. As questões de horário além da faculdade, né? Exige bastante. Mas a galera trabalhava na área da educação física ou não? Eu entendo que o pessoal, tipo, principalmente quem estuda à noite, geralmente é porque precisa trabalhar também para bancar a faculdade, mas eu sei que, por exemplo, tem áreas que é possível você conseguir o trabalho sem necessariamente ser um estágio. Então, por exemplo, a ADM você consegue trabalhar na área sem que seja um estágio só. Educação física, dá pra fazer isso? A galera fazia? Não, educação física você tem que ou estágio ou você realmente é profissional formado. Mas o que acontecia é que a galera antes já trabalhava em outras áreas, outras coisas, assim.
Tinha até uma galera, às vezes, que trabalhava de auxiliar em, vamos supor, eu tinha uns meninos, acho que era auxiliar de professor de futebol, uma coisa assim, sabe? Fazia umas coisas assim, mas nada oficial, assim, sabe? Mas a galera trabalhava para conseguir o dinheiro, né? Pra pagar a faculdade, né? Sim. Mas tinha de tudo quanto é coisa. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano inclusive eu larguei o balé quando eu entrei na faculdade, só pra vocês terem uma noção. Eu queria ser professora de balé e larguei o balé. Mas eu larguei porque eu tinha que trabalhar, não tinha opção. E eu fui trabalhar na parte administrativa do Sesc. Eu era jovem aprendiz lá, então meu primeiro ano todo da faculdade eu trabalhei no Sesc, na parte administrativa. Então foi bem... Mas foi muito legal, expandiu bastante minha cabeça. Eu tô tentando lembrar onde que o pessoal trabalhava no começo, mas não... Mas era uma coisa meio... Era umas coisas meio jogadas, assim, aleatórias. Porque acho que foi mais pro final, pra estar dentro de academia. Sim. Mas não era obrigatório, tipo... não era remunerado. Só deixa eu abrir pra minha gata aqui. Claro. E como que é parte de avaliação durante o curso? Porque tem essa mescla do teórico com o prático. O teórico até é um pouco mais fácil de entender como que eles vão avaliar, né? Tipo, prova, trabalho. Mas o prático ali, como que é a avaliação? Por exemplo, sei lá, vocês estão... Vou chutar. Estudando handball. Então tem desde... Imagino que vocês vejam tudo, né? Regras, não que seja tipo, só vamos jogar, vou fazer um rachão de hand. Como que é, por exemplo, a avaliação disso daí? Depende, né? Oi? Acho que depende, cada professor tinha uma maneira. Mas quando a gente fala, tipo, de esportes, ginástica, dança, eu acho que, como a gente explicou, tinha a questão da licenciatura e do bacharel, então tinha que atender os dois lados. Então, vamos supor, para a licenciatura, a gente tinha que montar um plano de aula e aplicar esse plano de aula para os outros alunos. Verdade, a maioria nos esportes era isso, né? Inclusive teve uma noite que eles conseguiram, que foi uma noite maravilhosa, inclusive, que, nossa, a gente tem até uma foto bem legal, que eles levaram os alunos de uma escola pública para a gente aplicar um plano de aula para eles, pensando na licenciatura, né? E isso estava todo mundo misturado, aluno de bacharel, licenciatura, todo mundo junto, porque os professores queriam que todo mundo tivesse essa vivência. Na verdade, o plano de curso da educação física na época exigia que todo mundo tivesse essa vivência, né? Então, eles levaram os alunos para essa vivência com a gente. Foi bem bacana. Acaba que a parte teórica e prática era sempre bem mesclada, não tinha muito como separar. Igual fazia prática, mas a parte da avaliação era realmente ali na teoria. Era mais, sei lá, dança, alguma coisa assim que era realmente avaliação, assim, de nota, né? Tipo, frente a frente. Acho que era a única. A parte de bacharel também, eu lembro que a gente tinha que montar, tipo, táticas de jogos, então, tanto de futebol, handball, voleibol, a gente montava no papel táticas, enfim, e a gente aplicava também. Natação. Que da hora. Natação, sim. Futebol. Tática, por exemplo, sei lá, eu vou falar de futebol que é o que eu conheço. Então, por exemplo, eles davam uma situação para vocês, o time tá perdendo de 2-0 e qual vai ser a estratégia? Mais algo assim ou tipo não, esquema, era do tipo formação, posição, ataque, defesa, tinha as linhas, né, de formação lá, que às vezes montava tal, então às vezes ele incluía, tipo, uma regra, alguma coisa falta, tipo, o que movimentos ali que podiam dar falta, e às vezes a gente tinha que mostrar, tipo, a gente fazer a vivência, entendeu, daquilo. Então eram coisas assim. Até hoje eu não sei como eu passei em futebol, sinceramente. Amiga, tem muita coisa aqui que dá pra gente repensar hoje. Mas em futebol, inclusive, o professor levou a gente, né, pra fora pra ver um jogo e tentar fazer a gente visualizar. Nossa, é verdade. Porque jogar era uma coisa, né? Eu amo, mas pra entender ali a posição. Nossa, é verdade, ele levou a gente no estádio da Ponte, né? E era uma das matérias mais difíceis, assim. As vivências eram muito legais. Ginástica, Não, isso foi bem legal.
Mas até hoje eu não entendo nada de futebol. O massa é que vocês têm uma visão muito crítica, né? Desculpa. Se a gente... O massa é que vocês acabam tendo uma visão mais crítica, né, da... Nossa, travou tudo aqui, perdão. Não, tá tranquilo. Eu acho que a gente tem... Sim. Não, eu acho que tudo a gente olha diferente depois que se formou. Eu tenho essa impressão, sabe? Que nem que, por exemplo, mesmo que a Lu, por exemplo, não esteja atuando na área, eu tenho certeza que para muita coisa ela tem uma visão diferente, porque ela tem uma base como profissional, entendeu? Então, é pra vida mesmo, né? Fica pra vida. Até porque, tipo, se a gente for analisar de uma forma mais fria, a educação física faz parte do cotidiano de praticamente todas as pessoas. Você não necessariamente precisa trabalhar, mas, se você quiser ter uma vida... tem alguns, né, algumas coisas, tipo, sei lá, nutrição, educação física, tipo, psicologia, isso tudo acompanha a vida das pessoas cada vez mais ainda, né? Então... Sim. É uma parte legal de falar. A gente falou, tipo, do preconceito, que antes era um pouco mais difícil, mas querendo ou não, é legal falar também que com a pandemia, eu acho que teve muito espaço para educação física, para os profissionais, assim, trabalharem, né? Porque, então, ficar em casa, precisar estar ali ativo, deu espaço para muita gente. Então, acho que hoje a visão é um pouco diferente, né? Então, muita gente tem mais contato, vê realmente a questão da saúde como algo, assim, de extrema importância. Então, tá seguindo uma pessoa ali. É que eu trabalho com as redes sociais, então eu não posso deixar de falar da importância. Mas eu achei que eu vi muita gente, tipo, até me deu vontade de começar a trabalhar online, sabe? Porque abriu o ramo para muita coisa. Então, acho que hoje é um pouco diferente do que quando a gente começou, né? Em questão, assim, de valorizar. Porque sempre foi uma área que muito, assim, tem que correr atrás. É uma das áreas, assim, que profissionalmente falando, depois a gente pode falar um pouquinho, ela é bem complicada, assim, o pós dela, né? Mas eu acho que agora, como a Lu disse, ela tá começando a ser valorizada e, enfim, tá ganhando espaço. Sim, e tem espaço para todo mundo, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Não, vamos já explorar esse tema, até porque é um dos que eu tenho elencado aqui, depois a gente volta, não tem problema não. Vamos. E até a minha pergunta é porque, tipo, realmente, quando você é mais novo, e até pré-pandemia e tudo mais, eu sempre via a galera que falava que queria fazer academia ter esse preconceito, tipo, da família, não sei o que, porra, você vai passar fome, essas coisas aí, né? Que meu pai eu vejo... fez, né? No meu TCC, meu pai é vergonha, coitado. Meu professor perguntou pra ele, você lembra, Gabi? Ele perguntou, tipo, alguma coisa de ser orgulho e tal, se ele tinha orgulho pela profissão que eu tinha me formado, e ele simplesmente falou, né, tipo, fazer o quê? Porque meu pai é da área administrativa, né, então, assim, os 2 filhos em educação física, mas enfim, eu tava feliz. Não, então, mas, tipo, acaba sendo um preconceito, porque, se você... Mas total. Que a galera, tipo, cai meio que num... se você ama o que faz, você vai ganhar dinheiro. Tipo, sei lá, eu acho que é muito competência, tá ligado? Eu acho que não é só isso. Trabalha com o que gosta. Tipo, eu acho que tem muito papo de coach aí. Mas, realmente, eu vejo que as redes sociais têm impulsionado muito a profissão. E também, tipo, recentemente, grandes nomes começaram a surgir. Eu nem quero entrar muito em mérito disso, porque eu já vi muita gente falar bem e muita gente falar mal também. Então, por exemplo, lá tem o Paulo Musi lá que surgiu e o cara fala e ele tem um exército de pessoas que entraram na área por causa disso, sabe? Então, por exemplo, plataformas digitais possibilitando que um professor, ao invés de, tipo, vender 1 hora por dia, tipo, sei lá, 8 horas por dia só de trabalho, ele possa vender para infinitos clientes, né? Tipo, alunos, etc. Então, como que vocês veem o mercado hoje? Isso, óbvio, acaba se limitando para personal training, eu imagino,
mas tipo, para as outras áreas da educação física também. Hoje é muito fácil você ser influenciado, né? O meu TCC foi sobre isso, inclusive. Eu linkei, né, a parte de rede social, que era o que eu mais gostava. Então, eu fiz, por exemplo, uma pesquisa da influência das redes sociais na imagem corporal. E aí foi um resultado super legal. Consegui fazer as duas coisas que eu gostava. Mas para as outras áreas... já esqueci a pergunta. Mas no contexto de como está o mercado. Não, eu acho que a Lu talvez possa falar melhor do personal. Eu tive contato com um pouco do personal. Eu nunca foi minha área. Nossa, sempre fugi de academia. Mas eu trabalhei na Smart Fit como recepcionista 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio. E eu conheci profissionais excelentes lá, assim, que eram professores, mas também davam o personal, né, por fora. E os caras, assim, e as meninas também, estudavam muito, assim, muito, muito mesmo, faziam um curso. Não dá pra parar. Realmente, eles, assim, eles falavam, tudo que eles aplicavam, eles falavam com propriedade, assim, sabe? Eu tenho contato com alguns deles ainda, e, assim, a agenda deles é lotada, lotada. Não falta aluno para eles. E, assim, eles não precisam fazer muito marketing, assim, é um aluno que vai puxando o outro, porque eles... Não tem jeito, essa área de personal, ela é ciência, entendeu? Ela é estudar o corpo e fazer direito, sabe? Então, e os caras estudam muito mesmo, e eles cobram um valor que eles merecem mesmo por todo o estudo e dedicação, que eu não faço ideia qual é, sinceramente, não sei qual que é o valor que tá de personal hoje em dia no Brasil. Talvez a Lu saiba mais que eu, mas dessa área de academia, pelo que eu vi, se você estudar, se você for bom mesmo no que você faz, até o Rafa, né, que eu vejo que se deu super bem, né, pelo que eu vejo no trabalho no Instagram, o Rafa Ruda, que também era muito inteligente na nossa turma, ele juntava o irmão da Lu. Eles estudavam além da conta, assim, principalmente nessa questão de personal trainer, musculação, inclusive, que eu falei, que eu entrei, assim, meio sem saber o que... Só entrei, mas eu via o personal trainer como um objetivo ali, né? Então, das áreas que tinham, o personal era uma das que eu cogitava. Então, e é uma das que tem espaço, tem valorização, hoje ainda mais. Tem muito lugar para aplicar, não só dentro de academia, né? Mas Pilates, não só dentro da musculação, eu digo, mas Pilates, o personal hoje tem bastante coisa para fazer. Eu acho que E tudo eu acho... desculpa. Pode falar. Não, eu acho que porque eu acho que muita gente tem interesse nessa área de academia, eu sei que é muito... eu acho que era uma das mais incomum, a maioria entra por conta da academia, então é por isso que eu tava puxando um pouquinho mais para essa área. Não, mas não tem problema, pode falar dela. A minha dúvida é muito... Porque, assim, eu vejo que a academia é algo mais perto da rotina da galera. Porque é um negócio que depende, querendo ou não, só de você. Por exemplo, para eu jogar futebol, dependendo, eu preciso de, quase 20 pessoas. Então, não é um negócio tão simples de juntar a galera, não é algo que eu consigo praticar com tanta frequência. E eu ouso falar em que, aliado aí, né, a musculação, tipo, essa parte da gestão também era algo incomum ali pro pessoal, né, tipo, essa cabeça de ter, do sonho, pelo menos para mim, e vendo de mais algumas pessoas da nossa turma, de ter uma academia. Então, essa visão. Você via isso, Gabi? Eu via bastante. O pessoal gostou muito. Que já mas faltou um pouco. É algo que essa parte de gestão eu acho que não foi suficiente. Então, uma disciplina só não foi. Eu acho que o pessoal saiu querendo mais, sabe? Você sempre vai ter que estudar mais, independente de onde você for seguir. Acaba tendo que fazer uma DM depois para complementar. No caso de gestão, sim, mas eu acho que para qualquer área tem que fazer uma pós, não dá para parar de estudar, igual na musculação. Vai atualizando, tem que estudar sempre, não tem jeito. Mas falando de outras áreas que você falou, eu acho que eu podia dar uma palestra sobre isso, porque eu ainda fico meio indignada, como eu nunca escutei sobre a carreira internacional
na universidade. Nunca falaram, escutei... Eu sei que não é culpa dos professores, porque eu acho que na nossa época nem estava tão em auge, mas agora eu acho que é imprescindível, assim, o aluno de educação física que não estude o inglês, nem que seja sozinho, nem que seja no YouTube, nem que seja uma música. Eu acho muito pouca coisa que a gente tinha em inglês. Não dá pra falar que não tinha, mas era... eu lembro que os professores já cobravam a gente de ler artigos em inglês, de procurar material em inglês, mas eu acho que isso precisa ser muito mais incisivo agora nas universidades. Fazem 3 anos que eu tô morando fora, morei 2 anos nos Estados Unidos. 2 anos volta, simplesmente isso, eu tô esperando. Aí no outro ano ela vai para outro país. Mas tudo bem, Não, mas é porque eu descobri um mundo, assim, dentro da educação física que eu não conhecia realmente, que eu caí de paraquedas, e hoje eu dá vontade de arrastar todo mundo comigo, porque eu falo, gente, tem oportunidade aqui fora. Nos Estados Unidos eu vi muita coisa para personal. O personal ganha muito bem nos Estados Unidos, é lógico. Isso também. Tem que estudar, tem que fazer, é o que eu falei, né? Tem que crescer, mas personal nos Estados Unidos ganha muito bem. E tem como você ir para lá, fazer curso e começar a trabalhar lá, você consegue tirar uma credencial lá, enfim. Tem várias questões bem legais. E fora isso, por exemplo, eu me formei em licenciatura. E eu fui para os Estados Unidos para trabalhar como au pair, que é um programa de intercâmbio, que nada mais é um programa de intercâmbio para ser babá, cuidar de criança. Aí você fala assim, nossa, Gabi, mas você foi para ser babá? Igual minha avó falou. Nossa, mas você é formada, você vai ser babá? Pois bem, o meu currículo, entre aspas, foi super bombado. Tipo, eu tive mais, sei lá, juntando os 2 anos que eu fiquei lá, eu tive mais de 160 famílias americanas me procurando, porque eu sou formada em educação física. Entendeu? Porque eles valorizam muito a questão do esporte, a questão do lazer. Eu tive muita experiência com criança. E você falando assim... na faculdade. Você falando assim... Ai, desculpa. Eu tô travando muito, eu tô interrompendo vocês toda hora, perdão. Mas, tipo, uma visão de fora faz muito sentido. Porque, a gente talvez tenha uma visão meio pobre de, babá é a pessoa que só, dá papinha na boca da criança, leva pra escola. Imagina, vocês têm que, tipo, de certa forma, vocês têm que entreter também e vocês participam diretamente da educação, seja ela, tipo, uma educação física, né? Então, faz muito sentido ocupar o tempo da criança de uma forma produtiva, né? Ainda que a gente possa falar produtivo com uma criança. Mas de uma forma que ela use a energia dela legal, né? Não, e é interessante porque lá fora eles dão muito mais valor ao esporte e às brincadeiras do que a gente aqui, né, no Brasil. Então as famílias queriam faça chuva, faça sol, faça neve. Eu brincava com as crianças com neve até o joelho, entendeu? E tava nem aí. Então, assim, e tudo E eu usei muito, eu lembro que eu usava muita coisa que eu aprendi na época de licenciatura em relação à didática com eles, a montar a brincadeira, a entender o tempo de cada brincadeira. Então, quando era férias, eles ficavam o dia inteiro em casa, eu tinha que saber planejar o dia deles. Eu lembro que eu usava muita coisa da época de faculdade. A gente tinha que ser muito criativo na faculdade, tudo era invenção, então exatamente. Essa parte que você falou faz sentido. Explorar esse lado. Tudo era muito, na época de faculdade era tudo muito lúdico e ao mesmo tempo técnico, né? Sim. Um monte de plano de aula que a gente montou, eu usei tudo isso lá para cuidar das minhas crianças, entendeu? E ninguém vê essa parte, mas as famílias gostavam de mim por causa disso, entendeu? E agora, que é o próximo passo que eu tava... Desculpa, peguei o delay de novo. Não, pode falar, depois eu faço pergunta. Outras coisas que eu estava pesquisando, né, nessa questão internacional, e que fica a dica para quem quiser pesquisar também, quem já é formado em educação física, quem está pensando em entrar, é a parte de cruzeiros também,
que pagam super bem. Óbvio que você trabalha muito, né? São várias, você não tem folga, é uma coisa bem... você tem horas de folga, né? Você não tem dias de folga, mas a remuneração é muito boa. E dá para trabalhar com a área de educação física, tanto personal quanto na área de recreação infantil. E é uma oportunidade muito boa. Mas é o que eu falei, tudo já vai arrumando inglês, sabe? Vai estudando muito inglês, porque tudo eles vão pedir inglês. Tem que estudar. E além do personal dessa parte mais de recreação, eu não vou falar recreação de forma nenhuma pejorativa. Recreação a gente teve, inclusive. Mas a gente teve uma disciplina só de recreação, Uhum. Mas, por exemplo, tudo isso que envolve, tipo, pô, além do personal, eu acho que que a galera conhece mais assim, tem outras áreas que estão em alta fora também? Sei lá, por exemplo, eu vejo futebol feminino muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Tem espaço? Olha, essa parte do futebol, pelo que eu vi, eu tive contato mais com o futebol masculino na época que eu tava em Nashville, quando eu morei em Nashville. Eu conheci um menino e ele me contou mais sobre isso, um brasileiro. Ele fazia universidade e ele jogava futebol pela universidade, então ele era bolsista. Mas eu acredito que o mesmo acontece com o futebol feminino e os esportes no âmbito feminino também. Os Estados Unidos, o que acontece é que eles têm muita bolsa para atleta. Então as pessoas têm que aproveitar isso mesmo. Se você é atleta, mesmo se você, né, já tem essa questão um pouco mais profissional, de investir em estudos. Não falo só na graduação em si, né, mas pós-graduação, às vezes eles também dão alguma bolsa, alguma coisa nesse sentido. Eles têm muita bolsa para atleta. Então é bem interessante essa parte. Eu acho que muita gente que já inicia procurando pela educação física é nesse sentido, né? Que já tem essa vivência aí, essa parte esse sonho de querer ser atleta. A gente não teve tanto na nossa turma, mas acontece bastante, acho que principalmente com o futebol, né? O pessoal querendo jogar, tipo, jogo bola, enfim, aí parte pra educação física. Eu vi muito isso. Eu acho que de amigos meus que cogitavam era... Ô Luara, uma pergunta até um pouco mais direcionada pra você. O que você viu durante a faculdade que, tipo, te desanimou a seguir na área? Ou o que você viu fora que, tipo, te brilhou mais o olho? Foi mais fora. Eu acho que é realmente essa questão de não ser valorizado. Como eu falei, eu acho que mudou muito de quando a gente começou para agora. Eu acho que hoje a situação é diferente, né? As pessoas já veem o profissional de educação física e não educador físico. Toda vez a gente tinha que lembrar disso. É um tema. Eu acho que hoje em dia é mais valorizado. Então, tipo, às vezes eu até penso, e se eu iria para a parte de consultoria, né? Personal, consultoria online. Não teve nada assim. É mais essa parte, tipo, de desvalorização mesmo, de dinheiro, basicamente. Então. E aí eu desanimei, porque eu já estava encaminhada em outra área. Aí eu falei, vou focar só em uma. Então eu fiquei basicamente um ano assim, vou jogar dinheiro fora? Tipo, 5 anos de faculdade. Então foi um ano bem receoso, assim, bem intenso. Eu realmente não sabia o que eu queria fazer, mas eu falei, vou focar em outra coisa. Eu até cheguei a dar personal, tipo, para o pessoal da minha família, para minha irmã. Então eu até cheguei a entrar na área, mas não segui. Eu realmente fiquei na parte das redes sociais. Você trabalha com redes sociais hoje? Uhum. O que eu vejo muito fora é realmente a parte do pessoal que trabalha por hora, assim, sabe? O que ganha por hora, nossa, você vê e desanima. Então, trabalhar em academia, os corajosos. É muito mal valorizado. Mas entrando um pouco nesse tema das redes sociais, você trabalha a sua imagem ou você trabalha outras pessoas? Ou você, tipo, tá envolvida, sei lá, às vezes com marketing, alguma coisa assim? Não, minha imagem mesmo. Eximida é pra tudo. É a parte de Mas em nenhum momento você cogitou, por exemplo, sei lá, você tem seguidores e, tipo,
tentar trazer pra educação física? Desculpa o já. dele, é mais por curiosidade mesmo. Não, mas porque, total, tipo, é o que você vê grandes profissionais aí que estão criando nome, sim, a galera que, tipo, tem reputação, né? Foi o que eu falei, até na questão da pandemia, que bateu um pouco com esse tempo que a gente tinha saído da faculdade, foi um negócio que eu pensei que, cara, se eu tivesse entrado, eu teria feito muita coisa, muita coisa. E hoje, porque hoje o pessoal que aproveitou essa oportunidade cresceu muito. Então, cheguei a pensar, mas não prossegui, sabe? Mas é oportunidade. Hoje a consultoria online, eu acho que é uma das... O pessoal hoje, com a pandemia, que está trabalhando online, eu acho que está mais em alta do que... Eu vejo, tipo, a Ná falando da nutrição. Esse espaço que a pandemia deu para você fazer o trabalho de casa é muito legal, sabe? Então, otimização de tempo, quem soube aproveitar isso, tá feito. Consegue atender muita gente. Mas, por exemplo, tipo, vocês que têm mais contato com essa galera, eu entendo quando fala, por exemplo, do nutricionista, agora ele consegue atender de casa e ele rompeu essa barreira do preconceito que tinha. Mas, por exemplo, a gente tá caminhando para um mundo pós-pandêmico aí, se é que dá pra falar assim, mas que a galera voltou a praticar esporte nos locais. Ainda tem espaço, por exemplo, para quem quer trabalhar online? A galera continua? Tem gente que não voltou. Ah, é? Tem gente que não voltou. Até eu acho questão de dinheiro também, né? Ou se achou fazendo, tipo, exercício em casa, às vezes comprou material ali na pandemia, gostou de uma atividade ou outra, gostou de um professor. Tem professor que faz a aula, então às vezes você vai seguir o que ele tá fazendo. Minha tia, por exemplo, hoje ela faz na casa dela, comprou vários materiais durante a pandemia e ela paga o plano mensal, assim, com uma profissional do Instagram que trabalha com educação física. Então, eu acho que sim. Eu acho que principalmente a galera do home office, né? Que não é muito corrido, é muito, enfim, tem uma galera que não quer sair de casa mesmo, e, enfim. E aí faz o que eu acho tudo bem, o que não julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas cada um faz o que gosta, mas eu acho que é mais uma opção para ter uma vida saudável, né? A questão de treinar em casa, ter essa facilidade, enfim. Que da hora, que da hora. E de certa forma, tipo, faz a área crescer, né? Valoriza mais a... não acho que só a questão de valorizar, mas tem uma coisa que eu acho maravilhoso da internet, é que as coisas podem escalar. Então, você pode criar, às vezes, o seu programa de aulas e vender essas aulas infinitas vezes, né? Então, por exemplo, que vocês ganhariam, sim, às vezes vendendo, sei lá, dependendo do personal, tipo, chutando X assim, ele pode vender 10X na mesma aula. Você tem que se ligar muito ao que tá acontecendo, não tem jeito, porque cada hora é uma coisa. Por isso que eu falei, quem soube aproveitar a oportunidade hoje tá fazendo muito dinheiro. Tem aquele casal que eu sou fã deles, mas eu acho que dá para tirar muita coisa do Instagram deles, que é a Clara Maia e o André Coelho. Eu sigo muita gente também. Hoje a inspiração que você consegue buscar nas redes sociais Eles têm eles criaram uma plataforma de treino online e, assim, o negócio tá bombando, mas é uma coisa que você for pensar, tipo, é simples, né? Eles gravam os treinos, óbvio, com o profissional de educação física e tal, e eles vendem, né, nessas plataformas. E uma vantagem dessa venda de coisas online, né, é a otimização de tempo também para a pessoa, porque geralmente não é um treino de 1 hora, é uma coisa tipo 20 minutos, 30 minutos e você tá feito. Então... um treino mais intenso, né? Sim, exatamente. Tem muita gente que aproveitou. Saindo um pouco desse tema do mercado de trabalho, eu tenho uma pergunta só para fazer para vocês, que eu tava pensando assim, falei assim, será que... mentira, eu tenho 2. A primeira eu vou fazer agora e depois eu vou para a segunda. Tem, tipo, algum pré-requisito? Eu não gosto muito do termo pré-requisito, mas eu não achei outro para colocar. Mas, tipo, para quem quer estudar educação física... Eita, travei? Voltei? Repete aí, por favor. Apareceu, eita, travei.
Tipo, eu não gosto do termo, tá? Pré-requisito, mas, tipo, tem algum pré-requisito, não sei se a gente pode falar assim, para quem quer estudar, entrar na educação física, seja, sei lá, às vezes pela dinâmica das aulas, ou algo que, tipo, se você entrar com essa mentalidade vai te facilitar muito mais, você pode ter um destaque maior, tanto de conseguir entender melhor o curso, quanto seguir uma carreira talvez mais consistente, dependendo. Ou é para qualquer um mesmo? Eu, pelo que eu saiba, até onde eu sei, ela é para todos. Ela não tem um requisito. Talvez tenha uma barreira da parte prática, mas eu acho que nem isso. Então, eu acho que até eu não sei, eu sou leiga nessa parte, porque eu realmente nunca procurei me informar, mas eu vou procurar porque agora eu tô curiosa. Mas até eu acho que, por exemplo, pessoas com deficiência, eu acho que também conseguem entrar nesse curso tranquilamente. Também já teve matéria, né, que explorava esse lado. Mas eu acho que até na questão do estudo mesmo, de entrar na universidade, fazer educação física, eu acho que hoje em dia a universidade tem muito mais preparo, o curso de educação física tem muito mais preparo para atender esses alunos também. Enfim, então eu acho que eu vou dar mais uma procurada, inclusive, mas eu não acredito que tenha alguma barreira, não. Sinceramente. Também não. Isso aqui. Eu tenho uma última pergunta, então, aproveitando para fazer. E, galera, eu não vou terminar todas as perguntas que eu faço geralmente, porque minha internet tá muito ruim e tá travando demais. Eu tô com medo de ficar muito ruim o episódio. Mas eu vou partir para a última pergunta, que é... Boa. Trazer galera de outras áreas, sei lá, nutrição e tudo mais, dá pra fazer um compiladão. Eu tenho essa última pergunta, que é a seguinte: quais foram as suas decepções e surpresas positivas, né? Tipo assim, na verdade, as surpresas positivas e negativas que vocês tiveram ao longo do curso. Porque, por exemplo, a Gabi falou que ela queria entrar ela queria fazer o curso por causa do balé. Então, você foi com uma expectativa X e no final você mudou totalmente, largou o balé, tá morando fora. A Luara já não sabia o que queria, passou pelo curso e tipo, realmente falou assim, teve talvez uma chance de trabalhar ali, mas optou por seguir outra área. Então, tipo, fazendo meio que um balanço, quais foram as suas decepções e surpresas durante o curso? É difícil falar, porque, mesmo falando que eu não prossegui, que teve muito BO pra cabeça, que foi muita correria, enfim, muita pancada, eu falo que hoje é uma das minhas maiores saudades, sabe? Faria de novo. Faria, aproveitaria mais. Eu acho que quem pensar em entrar tem que ter cabeça aberta para experimentar tudo, aproveitar os estágios, porque tudo ali é oportunidade. E, enfim, eu acho que as decepções foram mais pontuais, assim, não foi nada muito assertivo. Eu acho que decepção mais entender quando a gente estava chegando nos últimos anos ali, a desvalorização realmente, você bater de frente com essa desvalorização da educação física. Quando a gente falou, por exemplo, da questão da academia e do personal, na verdade, a desvalorização não é nem tanto com o personal em si, é com os professores da academia. Sim. As academias, no geral, elas pagam super mal o profissional de educação física. É um absurdo. É um absurdo mesmo, vocês ficariam chocados. E quando você vê o estagiário, então, o estagiário recebe... Nossa, é uma vergonha, assim, é uma vergonha. Só que a gente acaba aceitando para obter experiência. Uhum. Quando você olha um estagiário de administração e um estagiário de educação física, você fica assim...
horrorizado. Nossa, assim, não chega perto. Não chega perto. Então, acho que essa foi a minha maior decepção, realmente, encarar de frente essa desvalorização da área. Mas a maior surpresa realmente foi ver a amplitude de oportunidades que tem dentro na área, inclusive na área de saúde, mesmo dentro de hospitais. Isso foi uma surpresa para mim. Tem muita possibilidade, eu acho que dá para a gente investir em várias áreas dentro, né, da educação física em si. Então essa foi realmente uma surpresa. Como você disse no começo, a gente tem aquela noção da educação física na escola, né? Muito quadradinho. É muita coisa. E quando a gente chega no curso de educação física, a gente nada a ver. Então, assim, essa foi minha maior surpresa, realmente. É muita coisa, né, Gabi? Eu tava tentando ver se eu conseguia retomar as matérias que a gente teve, porque é impossível da gente lembrar. É muita coisa diferente e que é explorada, assim, a cada semestre de uma forma. Não tem nada que foi, assim, diretão. As surpresas foram várias. Todo momento tinha uma, a gente... Foi bem legal. Foi bem legal, foi muito bom. Meninas, eu juro, eu travei de novo aqui, eu perdi um pouquinho desse final, mas eu entendi o finalzinho. Mas quero agradecer de verdade vocês por terem participado, por terem topado contar um pouco da experiência de vocês. Desculpa aí e até a galera que estiver vendo também, desculpa aí os problemas técnicos. Tá horrível o tempo aqui, tá chovendo pra caramba e tá caindo tudo. Eu fiquei quase 2 dias sem internet. Eu tava com medo de não conseguir gravar hoje. Mas... Não, deu certo. E, brigadão, todo sucesso pra vocês. A gente agradece. Espero que vocês tenham gostado. E não, muito obrigada. Muito legal retomar bastante coisa. Boa. Que bom que vocês gostaram. Se quiser, a gente marca uma outra para vir com mais coisas, sabe? Eu e a Gabi retoma algumas coisinhas, porque assim, para lembrar é muito difícil. Não, e é uma oportunidade. Acho massa. Dá para fazer várias dinâmicas, trazer gente, sei lá, de outros cursos que vocês tiveram contato também. Você falou da nutrição, eu acho que é bacana falar também como tá linkado com o nosso meio, né? Tanto que eu lembro, inclusive você, né, Gabi? Eu acho que teve muita gente que entrou que estava entre a educação física e entre a nutrição. Então, assim, acho que logo no primeiro semestre, alguns que estavam na nossa sala, aí veio o resultado do vestibular e foram para nutrição. Mas é algo que ocorre muito depois também. Então, tipo, a gente formado nessa área da saúde, o nosso interesse é por essa parte, né? E algo que a gente não teve tanto e que poderia ter, que eu senti falta. Então, poderia ser mais aprofundado aí. Bem legal. Da hora saber. Bom, gente, brigadão. Acho que rola a gente tentar marcar uma outra. Prometo que eu vou tentar melhorar minha internet. Tranquilo. Não, obrigada pelo convite. Que horas é aí, Gabi? 1h10 da manhã. Cacetada. Não, eu fico até mal agora. Tá mal tarde. Não, tá tranquilo. Eu tô acostumada. Eu acho que é mais cedo. Não, a gente marca umas... Gente, tá tranquilo. Eu tô acostumada, não tem jeito. Que louca, eu me perdi também. Mas tá tranquilo. Fechou?